Fevereiro marcou o primeiro mês completo da equipe de volta ao desenvolvimento ativo do Prehistoric Kingdom. Nesse diário de desenvolvimento, o foco não foi repetir as novidades de janeiro, mas sim mostrar o que avançou nesse período, principalmente melhorias técnicas, gestão e preparação para um sistema muito aguardado, o combate entre animais. Apesar de ser um diário um pouco mais curto, ele trouxe mudanças importantes que impactam diretamente no futuro do jogo. Bora ver isso junto. Durante fevereiro, a equipe implementou correções de bugs, otimizações gerais de performance e correção do problema da água, entre aspas, psicodélica, nos viveiros anfíbios. Essa correção chegou em um momento perfeito, porque os animadores já começaram a adicionar novos pontos de movimentação aquática para Titanoboa. Isso significa que as criaturas semi-aquáticas estão recebendo mais atenção e movimentações mais naturais. Quem sabe um dia eles saem desses vivários, né? Uma das melhorias mais interessantes foi a expansão da aba de uso de recursos. Agora será possível visualizar transferências ativas dentro do parque. Como que funciona? Você seleciona um recurso no menu suspenso, exemplo carne ou plantas, e aí as setas aparecem pelo mapa. Os ícones mostram para onde o funcionário estão levando esses recursos. E também mostra, claro, a quantidade transportada. Isso traz um pouco mais de clareza, uma clareza estratégica para a gestão de estoque e logística interna. Algo que aproxima ainda mais do jogo de um verdadeiro simulador de administração de um parque ou zoológico, Com algumas tarefas de gerenciamento quase finalizadas, a equipe voltou 100% da programação para preparar o sistema de combate animal, que é o que a gente mais quer, Eles já organizaram todas as espécies em 3 categorias. Primeiro, presas, segundo, predadores e terceiro, necrófagos. Essa divisão será a base para os comportamentos emergentes mais complexos. Então, atenção, os próximos 4 meses provavelmente serão focados intensamente em testes, erros, muitas animações e ajustes comportamentais. Então tem muita coisa aí nesse ano para o futuro. As primeiras novidades concretas sobre o combate começam a aparecer a partir do diário de desenvolvimento de março. Então se inscreva aí para não perder os próximos vídeos. Esse é sem dúvida um dos sistemas mais importantes para o futuro do jogo e que a gente mais aguarda, Finalmente o modelo do estegossauro foi finalizado. Serão 2 espécies, o Stegosaurus stenops e o Stegosaurus ungulatus. E essas diferenças são claras. O ungulatus é um pouco maior, tem quadris um pouco mais elevados, costas inclinadas, placas mais altas, focinho mais longo e um visual um pouco mais dos anos 90. Para manter a fidelidade científica, sem perder o estilo do jogo, a equipe trabalhou com o paleontólogo Matt Dempsey. Ele ajudou a ajustar a anatomia e proporções com base na ciência atual. Isso mostra que o jogo continua tentando equilibrar um realismo científico com identidade visual própria. Isso daí, cara, é absurdo pra gente. Internamente, uma das skins do Ungulatus foi apelidada com referência a um famoso kaiju por causa do corpo cinza e placas azuis radioativas no macho, uma brincadeira interna da equipe. Foi lançado um vídeo curto mostrando as animações, os testes iniciais de som e um Stegosaurus bebê ainda sem coloração final. O crescimento contínuo e totalmente integrado será mostrado no próximo diário de desenvolvimento. O update 17 trará um grande foco na vegetação também. Serão 28 variantes, 4 novas espécies, a lavanda, cistus, falso esparto e zimbro. O objetivo é transformar o bioma Scrubland em algo realmente denso e característico. Além das novas espécies, 2 plantas antigas foram retrabalhadas, a Italian's Strawflower e Sabal palmetto. Essas melhorias incluem mais fidelidade ao mundo real, variações de crescimento, mudanças de cor, versões desgrenhadas e versões agrupadas. No total, o update de 17 adicionará 46 novos assets de plantas. Muito massa. No lançamento completo no ano que vem, teremos ainda mais plantas, incluindo a Cherry Blossom, Agave, Eelgrass, Stone Pine, a Curry Palm, e a própria equipe brincou, dizendo que o jogo vai virar um Plant Kingdom, com relação a essa brincadeira por ter tanta vegetação assim no jogo. Cara, isso daí é muito bom,
é bem legal. Esse diário de desenvolvimento, né, de fevereiro foi um pouco mais técnico, mas extremamente estratégico. Teve como principais destaques as correções e otimizações importantes, evolução real no sistema de gerenciamento, preparação pesada para o sistema de combate, o estegossauro finalizado com 2 espécies e expansão massiva da vegetação. Os próximos meses serão decisivos então e muito importantes para o desenvolvimento do jogo, ainda mais por causa do combate, né, que a gente tanto aguarda. Mas quem sabe a gente tem muito mais novidades aí sobre o combate, então comenta aí embaixo se você gostou desse diário de desenvolvimento, comente se você gosta que eu traga essas atualizações, se inscreva também para não perder os próximos vídeos aqui no canal e deixe seu like aí se você gostou do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo. Falou!